Mas agora você iniciou com a Delise. Olá! Olá, buenas noches. Como estão? A Ana vai se apresentar, Ana. Vai ser a nossa... eu vou falar em português. Sou brasileira. E a Ana vai falar em espanhol. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Anabela y bueno, hace 8 años que estoy acá en Brasil, pero hoy voy a ser traductora da Bárbara para ustedes. Vamos esperar entrar mais um pouquinho das pessoas, dar um pouquinho mais de audiência, e aí a gente já começa a falar sobre a fotografia de parto. ¿Digo? Bueno, ella dijo que van a esperar un poquito más para que entren más a la conferencia, para tener un poco más de audiencia. Vamos a esperar un poquito. Ups. Ai, ai. Olá, mi nombre es Bárbara Viz, fotografo parto, que tema é fotografia de parto, na tradução. Não, isso é igual. Isso. É. A gente vai falar sobre as minhas fotografias. Quem aí fotografa parto, levanta a mão. Quien trabaja con fotografía de parto, que levante la mano. Ella pregunta. Perfeito. Vamos começar a falar sobre a minha história. Eu fotografo parto já há praticamente 8 anos. Foi meu primeiro parto que eu fotografei. Eu acho que vai fazer 9 esse ano, nem dei conta disso. Bien, hace 9 años, casi 8 que ella está tirando fotos de parto. E faz 5 anos que eu estou fotografando somente parto, decidi fotografar somente parto. E a gente vai falar sobre esse tempo que eu tô fotografando parto e como essa fotografia tem mudado a minha vida, o meu caminho e a pessoa que eu sou hoje. Bueno, hace 5 años que ella saca fotos de parto específicamente, 9 que trabaja con fotografía, ¿no? Aproximadamente, y ella va a hablar sobre cómo la fotografía mudó, ¿no? Cómo cambió la vida de ella. Vamos começar por aqui. Vou mostrar para vocês algumas fotos. Ella va a mostrar algunas fotos. Vamos falar primeiro sobre a fotografia de parto e as histórias e o amor que ela traz pra gente, a modificação que ela faz na nossa vida. A gente fotografa tanto vida, também a gente tem que estar preparado para a morte, porque acontecem muitas coisas durante um parto, e são essas transformações da simplicidade da vida que a gente vai moldando a fotografia e o olhar da vida, como a gente vive, como a gente transforma não só o olhar, mas também a fotografia. Tô falando demais. Ella habló de más y no me voy a acordar de todo lo que ella dijo, pero ella dijo que la fotografía habla sobre amor, sobre la muerte también y cómo transforma nuestras vidas la fotografía, ¿no? Y ¿qué más? Cada vez que eu vou para um parto, não sei quem fotografa aí, como que é na Argentina, no Chile, na Espanha, mas cada vez que eu vou fotografar um parto eu volto outra pessoa.
Dice que ella cuando no sabe, ¿no?, cómo es allá en Chile y en otros países, pero cada vez que ella va a trabajar y a sacar fotos de parto, eso transforma la vida de ella y cada história, né, é diferente uma de outra. Então a gente vai começar com uma história, essa fotografia. Deixa eu só modificar aqui. Ella les va a contar a história dessa fotografia agora. Dessas fotografias. Sempre quando a gente entra para fotografar um parto, a gente encontra três cenários diferentes da mulher. Bien, ella encuentra tres escenas diferentes de uma mesma mulher, né? Primeiro é a mãe, né, que tá assustada, tensa. A mamã que está tensa e assustada, né, nerviosa. O segundo cenário é a emoção que transborda, tudo que está dentro do coração e de tudo que foi vivido nessa gestação. A foto do meio simplifica todo o que foi vivido durante o parto, né, durante o embarazo. E a terceira é a gratidão, né, de você estar ali fotografando algo tão íntimo e tão importante da vida daquela pessoa. Bien, la última es cuando agradecer, ¿no? Ella se muestra agradecida por el resultado, ¿no?, del embarazo. Você vai encontrar três cenas, tem que estar muito atenta para poder fotografar essa tensão, essa emoção, essa gratidão. São três cenários diferentes, né? Como já explicou, né? São três fotos que mostram três sentimentos diferentes. Depois que você fica atento nesses cenários, nessas cenas, nessa tensão, na emoção, você consegue fotografar todo o contexto do parto, da história. Sempre estando bem atento a lo que está sucedendo durante el transcurso, né, del parto. Você tem que estar... como foi? Você tem que estar atento à história. A história. A história. Começo, meio e fim, para poder fotografar esses grandes ruídos, que é o nascimento não só do bebê que está chegando ao mundo, mas da mãe e do pai. Bien, tienen que estar bien atentos a los tres procesos, ¿no? El comienzo, el principio, el medio y el fin de la historia, para poder mostrar, ¿no?, como ruídos. Esses ruídos de fotografia da mãe, do pai, recebendo esse bebê. Bien, los ruidos de la fotografía de la mamá, del papá, recibiendo esse bebê que está chegando. Vocês estão escutando bem? Tá tranquila a qualidade? ¿Ustedes están escuchando bien ahí? ¿Está bien la cualidad? Vamos então prosseguir, sim? Ok. Vamos a continuar. Depois desse processo de saber contar a história de uma fotografia de parto, começo, meio e fim, com ruídos, com respiros. Después de saber contar como los tres procedimientos de la historia, el comienzo, el medio y el fin, nós vamos para os grandes ruídos, os grandes momentos. Los grandes momentos. Se a gente olhar para todo um contexto da fotografia, tem imagens que são impactantes, que vão ficar guardadas para sempre. Bien, si observamos los momentos de la fotografía, algunas imágenes son muy fuertes, ¿no?, que van a quedar siempre marcadas. Essas imagens, esses momentos, a gente vai, conforme vai acontecendo o parto e depois de algumas experiências já vividas. Bien, enquanto va aconteciendo, ¿no?, el parto, sim. E aí a gente consegue olhar, não sei como se fala, mindfulness,
Consciência plena. Consciência plena. Consciência plena. Para esses momentos. Esses momentos são os momentos mais marcantes dessas mulheres que são protagonistas das histórias que elas já vinham, né, há muito tempo planejando ser mãe ou ser novamente mãe. Desde quando? Já faz 8 anos que eu fotografei o primeiro parto, mais ou menos isso. 8 anos que trabalha com parto. E faz mais ou menos 5 anos que eu só fotografo partos, gestantes e famílias documentais. 5 anos que se dedica exclusivamente a partos, embarazadas, ensaios de família. Então esses ruídos, eles são muito importantes porque é o que faz ter respiro para a próxima imagem, para a história, que causa a emoção que está dentro do coração. Quando você fala de ruídos, que quer dizer com ruídos? Ruídos são imagens fortes. Ah, tá. Quando ela habla de ruídos, se refere a imagens fortes, não? Vamos para o próximo. Vou mostrar para vocês. Aqui sou eu trabalhando. Aqui seja trabalhando. Fotografando o parto nesse espaço minúsculo. Em um espaço reduzido, bem pequeno. Geralmente, as cesáreas que eu fotografo. Normalmente, os partos de cesárea que ela trabalha. Duram 1 hora, 2 horas. Toda a história do parto, do começo, meio e fim. Dura 1 hora, por lo menos, entre o princípio, o meio e o fim. Sim. É uma cesárea. Sim, é cesárea. Querem ver de novo? Passar bem rapidinho para quem não assistiu. Durante uma cesárea estou sempre me movimentando. Durante a cesárea ela está em movimento contínuo. Consciência plena, para pegar os momentos mais incríveis. Consciência plena para conseguir captar cada momento que é especial e incrível no caso. Os principais momentos, quando eu fotografo um parto, eu sempre fico de olho nas mães. Bien, lo principal que ella se queda observando son las madres, que es lo principal de la fotografía. E principalmente no olhar delas, quando elas recebem o filho, a emoção, a lágrima, a atenção. Bien, lo principal es la mirada de ellas, las lágrimas de los ojos, la atención de ellas. Para aí a gente começar realmente a olhar e começar a fotografar de vários ângulos. Vou passar para vocês primeiro uma cesárea. Primeiro ella va a pasar una cesárea para poder observar de vários ângulos. A cesárea, quando eu fotografo, quando chega que o médico vai retirar o bebê. Bien, quando o médico va a sacar al bebê, eu tenho 1 minuto para fotografar todo o processo da retirada do bebê. Bueno, ella tiene 1 minuto nada más para poder captar ese momento de cuando sacan al bebé. Primeiro é a retirada. Primeiro quando sale, né? E até chegar o momento da mãe. Então, são vários ângulos e várias... tento pegar visões das pessoas envolvidas no parto. Bien, hasta que llega a los brazos de la mamá,
Ella son varios puntos de vista, ¿no? Puntos, observaciones para llegar, para captar el momento, ¿no? Tan especial cuando llega a los brazos de la mamá. Primeiro, quando depende muito da equipe médica, para eu poder, vocês podem fazendo perguntas, tá, gente? Enquanto, mientras ella habla, ustedes pueden preguntar. Vocês podem perceber que depende muito dos médicos, da equipe médica, para poder fazer esses tipos de ângulo. Depende mucho de del equipo médico para que ella pueda trabajar con libertad, ¿no? Y para poder tener diferentes ángulos o, ¿no? Pontos de vista. Sim, a gente sempre fica atrás dos pais ou ao lado do médico anestesista. Não tem como encostar nesses campos que são esses tecidos. A gente não pode encostar em momento algum. Bien, ella se queda al lado del papá o cerca del médico que anestesia. Y ella no puede quedarse cerca de las telas que están ahí colgadas, né? Então a gente se posiciona atrás para fotografar o olhar do pai, pegar a mãe com o bebê, a retirada do médico. Bien, ella se queda atrás, né? Para poder captar la mirada del papá, la mirada de la mamá cuando sale y el médico, né, lo pasa para ellos. Na fotografia de parto de cesárea e no parto normal, eu sempre uso a 2470, a Canon. Bien, siempre, tanto en cesárea como en parto normal, ella utiliza a 2470. 2470 de Canon. 2.8. 2.8. E a Canon Mark II, para mim eu já uso já há muito tempo, gosto da cor dela, gosto da técnica, na verdade eu entendo muito bem a minha câmera, por isso que eu não troco. Bien, ella usa la Mark II de Canon porque le gusta el color, ella conoce mucho la cámara y... No, la cambia. La câmera. Então ela dá uma proximidade, porque como eu tenho essa limitação de chegar próximo do momento que está ocorrendo o parto, então eu consigo me aproximar. Se a câmera Canon Mark II, 5D Mark II. 5D Mark II. Então eu tenho essa vantagem de me aproximar e de ficar onde estou para tentar ser invisível, não chamar a atenção nem da equipe médica, muito menos dos meus fotografados. Bien, ella usa esa cámara justamente porque le permite acercarse y alejarse de la imagen que ella quiere sin molestar a los médicos, ¿no? a la equipe que está trabajando. Vamos pro próximo, para um ângulo que eu gosto muito. Um ângulo que a ella le gusta mucho. Que é o plongé. Plongé. É um termo francês. É um término francês. Que significa mergulho. Sim, que significa mergulho. Então essa geralmente é a visão do pai. Normalmente é a mirada del papá. E esse mergulho faz com que eu tenha todo tipo de entrega, tanto do pai quanto da mãe, nesse momento que um neném está sendo entregue para eles. Bien, esse mergulho le permite ter las sensaciones del papá y de la mamá cuando el bebé está llegando a los brazos de ellos. Então, nós temos dois ângulos. Um que eu fico próximo aqui do pai e aparece o pai, que é a primeira foto. Bien, en la primera foto aparece el ángulo con el papá. Ele está usando uma GoPro na cabeça. Que é?
Uma GoPro na cabeça. ¿A maquinita? Máquina. Ah, está. El papá está utilizando una GoPro, imagino que allá llaman también de GoPro. É, GoPro. Bem. Na primeira imagem. En la primera imagen el papá está usando la cámara en la cabeza, GoPro. Então eu quis pegar esse momento, aqui não consegue, não mostra muito. Já a segunda imagem eu quis mostrar o pai e a mãe com a emoção no exato momento que o bebê foi retirado da barriga da mãe. Bien, en la segunda foto ella quiere mostrar la sensación, el sentimiento de la mamá y el papá cuando el bebé está saliendo, el exacto momento cuando él está saliendo de la barriga de la mamá. E já a terceira imagem, que é a última, eu já mostro um pouco um mergulho mais lateral, o pai não aparece, é só a mãe enquadrada com o filho. Geralmente não são todas as mães, então nem todas vão chorar, nem todas vão sorrir. Na terceira foto, no es muy largo, no me acuerdo. En la tercera foto aparece solo la mamá abrazando al bebé, y no son todas las mamás que lloran, no son todas las mamás que tienen la misma expresión. E eu gosto disso, porque é a forma como que ela lidou com esse momento, é a emoção, às vezes, que ficou contida, e isso é ela sentindo esse momento, nem sempre, né? É bom não julgar. Bien, lo que a ella le gusta es esa parte en especial, que cada mujer es diferente y tiene una expresión diferente. Vamos para a próxima. Parto normal. Parto normal. Vamos ver. Aí na Argentina, vocês costumam fazer bastante parto normal ou cesárea? Bien, ¿qué se acostumbra más en Argentina? ¿Hacer parto normal o parto de cesárea? Vocês vão respondendo aí, podem fazer perguntas, que a gente vai interrompendo para responder vocês caso tenham dúvidas. A primeira história já é o segundo filho que eu tô fotografando desse casal. Una cofia, acá no sé qué. No es cofia, GoPro. Esse daqui é a primeira imagem, é o segundo filho do casal. Bien, la primera foto es el segundo hijo de la pareja. No primeiro filho deles que eu fotografei, eu fiquei 20 horas na maternidade. Bien, en el primer hijo que ella tuvo, a Bárbara, se quedó 20 horas esperando en la maternidad. Então, parto normal é muito demorado. A gente nunca sabe o horário, a gente não sabe nem o horário que a gente entra, muito menos a hora que a gente sai. El parto normal normalmente nunca se sabe cuándo que entra y cuándo sale, né? Porque es muy tardío. E quando você trabalha com fotografia, não só isso acontece também com cesárea, pode sair de madrugada para ir fotografar um parto. Bien, cuando puede ser tanto en la cesárea cuanto normal, puede salir que tengas que salir de la madrugada para fotografar porque la criança está para nascer. Não, Marcos, eu estico a mão para fotografar e eu já faço a medição mais ou menos de como que eu quero. Naquele momento eu tenho 1 minuto para pensar e para poder fotografar todos os ângulos. Então esse realmente é um ângulo que eu não deixo de fotografar. Marcos, él ya levanta las manos y ya antes ella ya deja medio que ya regulado, ¿no? La distancia para poder sacar la foto. Ella tiene 1 minuto para sacar la foto. Essa segunda imagem, né, Marcos? Na segunda foto, Marcos. Então nessa daí eu geralmente estico o braço, já sei mais ou menos a distância que eu devo tomar para fotografar e para poder fazer um mergulho nessa emoção toda que é esse encontro de almas. Bien, el mergullo que ela fala ângulo hoy vi ahí que ellos colocan como buceo a palavra mergulho. Isso.
Vamos voltar lá pro parto normal. Então, geralmente no parto normal, eu tento não me expor muito à mulher, para não mostrar a intimidade dela. Normalmente en el parto normal ella trata de no mostrar mucho sobre la mujer para no invadir la intimidad de ella. Nesse caso, como ela estava na primeira imagem totalmente nua, eu quis pegar de cima. Como en la primera foto ella está totalmente desnuda, ella quiso hacer la toma desde arriba. Para ficar uma imagem mais poética do que escancarada a intimidade. Para quedar una imagen más poética y no tan bruta, digamos. A segunda imagem é do parto de cócoras, que é a mãe sentada. A segunda foto es, no sé cócoras, ¿cómo traduzco? Sentada. Agachada, ¿no? ¿Sentada o agachada? Agachada. Na segunda foto. É comum aí na Argentina fazer parto de cócoras que é agachada? No sé si es normal allá que hagan partos agachados. Então vocês estão vendo as duas imagens, não mostra a imagem do expulsivo dessa sequência das últimas duas imagens abaixo ali. Están viendo las dos fotos y ella no muestra. ¿Qué quise decir con expulsivo? A sequência? Não, expulsivo tu falando? Expulsivo. Que é? É a hora que o bebê sai. Ah, tá. Bueno, entonces esas dos fotos ella no quiso mostrar cuando el bebé sale exactamente, né? Então eu quis mostrar mesmo a emoção dos pais, a lágrima do pai caindo, ter essa consciência plena, de novo frisando isso. Ella prefirió mostrar los sentimientos de los padres, né? Las lágrimas cayendo, tanto del padre quanto de la madre. E já na outra imagem ali embaixo é a imagem plongée, daquele mergulho quando a obstetra entrega o bebê. Bien, a segunda imagen es cuando la obstetra... a terceira. ¿Tercera? Ah, tiene tercera. Embaixo. De la tercera, entonces. Es la imagen plongée, que es el mergullo o buceo, ¿no? Que es cuando la obstetra entrega el hijo, ¿no? El bebé a las manos de la madre. Então tem toda essa sequência de ângulos, contar a história com os olhares dos fotografados, dos protagonistas. Ella tenta mostrar la mirada de los protagonistas, ¿no? Que son los padres en el caso. Que a Nora está falando. Cuando lo expulsa, lo quiso mostrar. Esquisito. No, es eso, sí. Sí, cuando lo saca ella no prefiere no mostrarlo porque es una imagen un poco fuerte, né? Depende muito se a mãe tiver coberta, para não mostrar totalmente a intimidade. Como a primeira foto a mãe está totalmente exposta, eu não costumo mostrar o bebê saindo. Nora, si la mamá por ahí está tapada con algún, cubierta con alguna sábana, algo así, ella podría mostrar, pero cuando está tan expuesta la madre, prefiere no mostrar la intimidad de ella. E depois de todos tanto a fotografia de parto, quanto a fotografia normal, do parto normal, fotografia da cesárea, eu costumo muito fazer, como a mãe é a protagonista, né? O pai, ele tá conhecendo esse sentimento que a mãe carregou pelos 9 meses. Então, o pai, ele acaba descobrindo descobrindo esse sentimento que estava guardado, porque o que ele tem é uma projeção do amor pela mãe. Essa é a psicologia do homem nesse momento da gestação. Bien, o que ella quiere captar es el sentimiento del padre, ¿no? Por la madre, cuando tentando mostrar cuánto ella cargó al bebé durante esos 9 meses. Então eu foco muito na mãe, no olhar, na emoção e também sempre olhando para o pai. Mas a mãe, ela já está carregando esse sentimento desde quando descobriu que seria mãe. O pai, ele acaba de descobrir esse
Então essa é a hora também de mostrar esse sentimento que está guardado, do qual ele não conhece, e é um sentimento tão incrível que geralmente quando ele sai da sala de parto ele fala que nunca viveu e nunca vai viver ou sentir esse sentimento. Bien, ese momento es el momento del padre, ¿no? El sentimiento eso que viene guardado, y solo ahí él consigue experimentar el sentimiento. E esses são os momentos, né, que você tem que ficar de olho, ser persistente, esperar conhecer a história do casal, porque certamente eles vão te dar indicações do que realmente vai acontecer no parto. En ese momento es cuando ellas tienen que pegar detalles de la pareja para contar la historia, ¿no? En exclusivo. Contar la historia del padre también, ¿no? En ese momento. Então, essa primeira imagem, quando eu fui na casa do cliente, eles já me falaram que ele era mais emotivo que a mãe. Bien, en la primera foto, a Bárbara ya sabía que el papá era más sentimental, ¿no? Que la mamá. Então, nesse parto, era a primeira filha deles, e ele chegou e começou a tocar a playlist, soltou a playlist do casamento, que era a música da entrada deles. Bien, en la primera foto comenzó a tocar la primera música de la playlist de ellos, que era una música del casamiento de ellos. Então a emoção me deixou até arrepiada. Quedó con piel de gallina. De tão lindo que foi. Eu só fui deixando acontecer e fui fotografando o que realmente estava acontecendo. Ella dejó pasar, ¿no? el momento, y ella solo se dedicó a fotografar el momento exacto ese. Na segunda imagem, a mãe recebeu uma cesárea geral, uma anestesia geral. Na segunda foto, a mamá foi anestesiada toda, né? Anestesia total. Então, quando acontece isso, nem eu posso entrar, nem o pai pode entrar na fotografia, para fotografar, e nem o pai pode entrar para assistir. Nesse momento, quando passa a anestesia total, ni ella ni el papá están habilitados para entrar a la sala. Então, esse foi a primeira. Eu já entrei antes, quando eles liberaram, foi a imagem de quando ele viu a filha e que estava tudo bem. A esposa estava adormecida por conta da cesárea, da anestesia geral. Bien, entonces cuando ella entró, fue lo primero que vio, ¿no? Ella capturó la foto y la mamá estaba adormecida por causa de la anestesia. A mãe não viu o parto, a gente também não assistiu o parto, mas essa é a primeira impressão do pai quando viu a bebezinha. Bien, ni la mamá ni ella consiguió ver el parto por causa de la anestesia, pero esa es la primera imagen del papá viendo a su hijo. A última imagem é de quando o pai realmente ele conseguiu assistir até ele casado com essa mulher. Bien, en la última foto era el papá es casado con esta mujer que estamos viendo ahora. Então a emoção deles foi sensacional. Essas são as fotos dela, e a última aqui, ele com a lágrima no olho, é a foto dele. Bien, ese es el marido de la mujer con una lágrima en el ojo. Eu não dirijo o parto, não faço nenhum tipo de direção, deixo acontecer, como eu falei para vocês, consciência plena, para ficar olhando o tempo todo para o que realmente está acontecendo, o que é importante para poder contar a história. Bien, ella no maneja nada de las fotos, no guía, no manda a ellos, ¿no? a ponerse en una pose, tal. Ella deja que pase la situación sin manejarla, y va sacando las fotos. Sim, Nora.
Bárbara, que lente você costuma usar nos partos e centros cirúrgicos? Marcos, é a 2470, é a única lente que eu uso. E é a 2.8 da Canon. Mas aqui, ó, vou falar pra ti. Bien, 2470 dijo, 2.8 de Canon. Nessa imagem, a última imagem, eu usei 50, a 50. En la última imagen ella utilizó la 50 milímetros. As duas de cima, 24-70 também. 24-70 en las dos fotos de arriba. Dizem que lente de zoom deixa o fotógrafo na zona de conforto. Dicen que las lentes con zoom dejan a los fotógrafos en la zona de conforto. Mas eu acho que é o contrário. Pero ella cree que es al contrario. Ele ajuda a gente que tem um espaço minúsculo em um parto. Ayuda a los fotógrafos por causa del espacio pequeño que hay, ¿no? En la sala de parto. Para poder fazer tanto foto próxima quanto foto mais afastada, sem sair do lugar, tentando ser invisível o tempo todo. Isso, para desde un mismo lugar conseguir sacar una foto de cerca y de lejos, sin molestar y sin salir del lugar. O que é muito importante também é contar a história com amplitude, com ruídos, com imagens fortes. Es importante sacar las fotos, ¿no? Con ruidos, con amplitude. Com amplitude. E também esse respiro. Mas a gente não pode esquecer dos detalhes. Bien, no podemos olvidarnos de los detalles. Seja essencial, sim. O Marcos, ele fotografa bastante parto em casa aqui no Brasil. E ele costuma usar 27 milímetros. Eu não uso porque eu só fotografo parto, não fotografo parto domiciliar. Eu fotografo só parto em hospitais. Então eu uso a 2470 porque ela me ajuda a me tornar invisível. ¿Eso por eso traducirlo? Estaba falando. Bien, ella usa solo la 20, no, ¿cómo se llama? Ele usa 27 centímetros. O Marcos usa 27 milímetros. E eu uso a 2470. Y ella usa la 2470 porque le permite dar ese movimiento, ¿no? De cerca y de lejos. Me tornando invisível. Para quedarse como si fuese invisible. Quem fotografa parto domiciliar já consegue, e até por conta da iluminação, né, precisa de uma lente fixa. Bien, quien saca fotos de parto a domicilio puede trabajar con una lente fija. Que aí tem todo, né, a questão que pode controlar dentro da casa do cliente. Porque pode controlar, né, la luz, né, na casa do cliente. Já no hospital existem muitas regras. No hospital existem regras diferentes. Muitas regras. Então, quanto mais você se tornar invisível, mais você vai ter, você vai conseguir contar a história de uma forma mais verdadeira, do teu ponto de vista. Bien, quanto mais invisible sos en la fotografía en el hospital, es mejor para conseguir contar una historia verdadera. Vamos voltar para os detalhes. Esses detalhes são muito importantes, são detalhes que fazem a diferença na fotografia e na história que você vai contar para os seus, vai entregar para os seus clientes. Me perguntaram se eu... Volviendo a los detalles, no pueden olvidarse, ¿no? Que son muy importantes en la fotografía de parto. Já me perguntaram aqui se eu entrego só foto preto e branca. Ya le preguntaron si ella trabaja solo con fotografías en blanco y negro. Não. Eu entrego também colorido. Também entrega trabalhos em color. Porém, a minha vitrine no Instagram é totalmente preto e branco. Bien, en el Instagram de ella solo trabaja así con blanco y preto. Perdón, preto y blanco.
¿Trabajas con diafragma abiertos? Diafragma, sabe? Eu trabalho com mais ou menos a velocidade em 180. Bien, la velocidad en 180. A abertura da lente vai para 3.5 ou 4. 3.5 ou 4 la abertura de la lente. E aí eu vou trabalhando somente o ISO. Y el ISO, bueno, lo trabajan en el momento. Para trabalhar com a luz da fotografia. Trabalha com a luz da fotografia. Porque depende muito, cada ambiente, cada pessoa que eu fotografo, eu tenho que ajustar o ISO. Dependiendo de la fotografía, ella ajusta el ISO. Ah, sim, Marcos. Ai, me emociono. Sim, e ainda uso óculos, eu também, fica tudo embaçado. Dice cuando ella se emociona bastante durante las fotografías y que los anteojos de ella se embaçam, quedam todos... Eu vou contar aqui pra vocês. Nesse parto aqui, da primeira imagem... En el parto de la primera foto... eu chorei pra caramba. Chorou muito. Chorei muito. Fiquei emocionada com a música, com a história, o pai chorando horrores. Chorou muito com a história, com a música, porque o papá também chorou. O pai, ele é médico e a irmã não tá aqui nessa imagem. Ela também é médica. Ela que entregou para eles a filha. El papá es médico y la hermana también es médica, que no está en la imagen, pero fue la que entregó la hija a los brazos del papá. Então eu choro muito mesmo, Renata, choro. E quando edito também choro. Chora bastante y cuando edita las fotos también llora. 3.5 e 4, sim. 3.5 e 4, já respondeu ali, né? Vamos para os detalhes. Então, não tem como deixar de lado esses detalhes. Esses detalhes, eles fazem a diferença, eles contam a história deles. São momentos muito simples e que, de repente, o pai pegando na mão, o neném tocando no rosto da mãe, a mãe segurando o bebê. Eu gosto muito de contar com detalhes das mãos. Bien, los detalles son simples, mas son fundamentales, né? Un detalle ella le gusta mucho sacar fotos de las manos, cuando el bebé agarra la mano del papá, cuando acaricia a la mamá. Gosto muito também de mostrar a reação com o olhar. Le gusta mostrar la mirada, né? La reacción con la mirada. Então a gente não pode focar somente no nascimento do bebê, tem muito mais em uma história. Bien, ella no se foca solamente en el parto en sí, sino todo lo que envuelve a la situación. Vamos para a próxima. Quem entrou aí de novo, eu vou colocar esse videozinho para ver como que é que eu trabalho em um ambiente cirúrgico. Para quem entrou agora, ella va a mostrar el vídeo. Podem perceber, eu não paro, né? Mas é aquela coisa meio que silenciosa. Vai fotografando tudo, de todos os ângulos, frente. Então ele já tem uma cesárea, ele já tem um roteiro inicial. Bien, ella nunca se queda quieta, ella silenciosamente va para un lado, va para el otro. Y el rotero a la cesárea tiene un rotero, ¿no? Uma lista para coisas para hacer. Então
essa sou eu numa sala cirúrgica, cesárea. Ahí es ella en una sala, né, de parto, cesárea. A gente fotografou o começo, tensão, que é o começo. Ella fotografa la tensión del comienzo. Fotografamos o bebê chegando ao mundo. Fotografa el bebé llegando al mundo. A emoção dos pais recebendo esse bebê, esses detalhes. La emoción de los padres recibiendo al bebé. Com todo esse contexto. Sim, com todo o contexto. E agora é o momento de fotografar o retrato da família, dos três. E agora chega o momento de fotografar o retrato familiar, né, de los três juntos. Enfermeiras deixam filmar, né, e publicar as fotos. Como assim? Enfermeiras não é permitido filmar nos hospitais, aqui onde eu moro e fotografo, mas eu faço takes, momentos de 30 segundos, e são dos momentos mais especiais. Não fotografo na hora não filmo na hora que estão retirando o bebê, mas filmo takes. Bien, ella filma takes, que não são lapsos cortos, né? E não filma quando estão sacando o bebê. Eu tenho credencial nos hospitais, então é permitido filmar e fotografar, é permitido expor essas fotos sem problema algum. Ella tiene una credencial para entrar en cada parto, né? Imagino que vos dejas tus datos, né? Ella deja todos sus datos ahí registrados y ella tiene permiso para poder sacar fotos y publicarlas también. Não. Tem médicos que não gostam nem que fotografem. Geralmente são médicos de plantão. Normalmente los médicos no les gustan que fotografe. E nem que filme. Mas é minoria. Son los menos, né? La mayoría les gusta, né? Não tem problema. Não tenho problema quanto a isso. Até porque eu tento ser a pessoa mais invisível dentro de uma sala de parto, tento não chamar atenção para mim, fotografo o necessário, dou uma pausa, continuo fotografando. Quanto mais tranquila, quanto mais invisível, menos você vai ter médicos pegando no seu pé, enfermeiras, e mais fotografias você vai conseguir concluir. Bien, quanto mais invisível, quanto mais quieta, quanto mais tranquila vos estés, los médicos son más accesibles y conseguís sacar más fotos, digamos. El resultado es mejor. Não, Renata. A Renata está perguntando se já aconteceu da equipe médica reclamar do barulho do clique. Preguntan si ya pasó de la equipe médica se quejar del ruido del clic. Mas não me incomoda também. Tava até pensando, eu pensei em trocar a minha câmera por conta do barulho. Mas... Ella ya pensó hasta de cambiar la máquina, né, por el ruido del clic. Mas o meu posicionamento nos hospitais é muito tranquilo, tento não chamar a atenção, como, né, todos os médicos falam que eu sou uma pessoa totalmente invisível, então eu vi que não era isso que incomodava eles. No, ella no vio necesario hacer eso porque nadie se quejó, ¿no? sobre eso, sobre el ruido del clic. Entonces no vio la necesidad de trocar la cámara, de cambiar la cámara. Geralmente nas fotografias, vamos voltar aqui para o que eu separei. Sim, tem contrato estabelecido com o cliente. E nos hospitais não precisa porque eu já sou credenciada. Con respecto a la foto del hospital no precisa porque ya ella tiene la credencial y con los padres ella firma un contrato.
As fotografias, eu nunca faço o mesmo tipo de fotografia, porque o momento ele é único, é totalmente documental. Porém, nessa parte do retrato da família, eu tento direcionar para poder fotografar eles e fazer o retrato da família. Bien, normalmente es un trabajo único porque cada familia es diferente de otra, el momento es diferente de otro, pero la parte de la foto familiar ella la direcciona. Então, essas imagens, a primeira é direcionada, o pai olhando para a mãe, eu fiz ali uma composição que só aparecesse o rosto da mãe, né? Como se fosse a metade de um e ali o filho é o inteiro deles. Bien, aparece la mamá mirando al papá y el foco está en la mirada de la mamá, como si fuese mitad de la mamá y mitad del papá y el bebé entero. Então, são cenas que acontecem diante dos nossos olhos e são cenas assim de segundos. Bien, esas imágenes, ese escenario es una cuestión de minutos, de segundos. Entonces, hay que reagir rápido. Porque geralmente quando eu fotografo os retratos dos familiares, é um retrato quando eles já finalizaram o parto, então a gente tem uns minutinhos, sempre peço para as enfermeiras para poder fazer esse retrato. Normalmente en el final del parto ella pide unos minutitos para que la dejen fotografar la cena familiar. Pergunta aqui, Ana. Si tuvieras que mencionar los momentos más importantes, ¿cuáles serían melhores? Num parto, você tem que fotografar começo, meio e fim. Então, é muito único cada parto. A história ela é importante. Os momentos, às vezes, mais importantes não é o momento expulsivo, a hora que o bebê nasce. Às vezes é o primeiro contato, às vezes é uma lágrima da mãe. Bien, depende del parto, ¿no? Siempre tiene comienzo, medio y fin. Pero ni siempre el momento más importante es cuando el bebé nace, sino que puede haber una lágrima, una mirada más importante todavía. Que a mãe ou o pai vão se identificar mais com a imagem do que propriamente dito com a imagem do nascimento. Los papás van a identificarse más tal vez con esas imágenes do que cuando nace el bebé exactamente. A primeira imagem é quando já terminou a cesárea. A segunda imagem é quando a pediatra trouxe o bebê para a mãe e para o pai. Bien, la primera foto ya fue cuando terminó la cesárea y en la segunda es cuando la enfermera trajo el bebé para ellos. Às vezes a gente não precisa esperar até o final para fazer um retrato da família. Isso pode acontecer quando o bebê é entregue para o pai e para a mãe. Bien, la foto familiar no precisa ser en el final mismo, ¿no? Puede ser antes. A Renata está perguntando, você espera a mãe retornar para o quarto após a cesárea? Não. Eu conto, até porque depois de uma cesárea, a mãe pode ficar até 6 horas na sala de recuperação. E o parto normal até 4 horas. Bien, ella no espera a la mamá volver, ¿no? De la cesárea porque depende del parto, a veces demora 4 o 6 horas. E aí a recuperação da mãe, a gente não pode mais ficar junto. O que acontece é que depois aí, se a mãe quiser me contratar para ir até o quarto, eu vou para fazer encontro dos irmãos, para fotografar a família, fotografar a mãe, mas aí é dentro do Flash 48, dentro das 48 horas que a mãe fica no hospital. Bien, depende del contrato, ¿no? Si la madre quiere, puede contratar para sacar fotos en la sala, ¿no? Después, cuando se encuentra con los hermanos, todo. Vamos para as próximas de retrato de família. Essas são as próximas. Todas essas imagens, as 3, são após o parto. Las 3 fotos son después del parto. Agora eu quero perguntar para vocês qual é a diferença aí, se vocês conseguem,
olhando para essas fotos, identificar qual é parto normal e qual é cesárea. Bien, ella preguntó cuál de esas 3 fotos ustedes consiguen reconocer cuál es de cesárea y cuál es de parto normal. Não tem como identificar essas imagens, até porque nesse momento o que importa é o amor como eles recebem esse bebê. Não importa a forma como ele chega ao mundo, mas como ele é recebido. Bien, no importa no hay diferencia entre las 3 fotos porque no importa cómo él llegó al mundo, sino cómo él es acolhido, né, recolhido. Só a última de parto normal. La última é de parto normal. As 2 são cesáreas. Vocês podem até perceber que a mãe está deitada com a cabeça, ela não pode levantar. E já do parto normal ela já fica um pouco mais sentada. Então tem uma diferença de como a mãe ela se porta após o parto. Bien, la única diferencia es como la mamá está en la posición que está. Ella está acostada y en la otra está un poco más sentada, né, en la última. Então o que eu quero dizer isso para vocês é que não importa a forma como esse bebê chega ao mundo. O que importa é como a gente recebe ele no mundo. A forma como a gente recebe mostra o amor desses familiares que estão esperando ele. Bien, no importa cómo él llega al mundo, sino cómo lo recibimos, né? Con el amor que es recibido. Agora vamos para uma parte que é muito, muito legal, que é essa daqui, ó. Uma parte mais linda, né? Essas são as imagens que eu gosto, que são dos familiares que é o primeiro momento, o primeiro impacto que eles têm quando eles olham para esses bebês. Bien, ahí es cuando el bebé es presentado a los familiares, né? Es la primera vez que ellos ven al bebé. Então é muito interessante estudar a composição, luz, e toda a parte da fotografia técnica da tua câmera para poder estar livre para poder fotografar esses momentos. Bien, previamente es bueno estudiar la composición, la luz del lugar para conseguir a la hora de sacar las fotos quedar libre para la composición. Para não ficar presa às técnicas. E não quedar preso a las técnicas. A primeira imagem ela é muito bacana porque olha como a fotografia ela é intensa, ela é poderosa. Ali estão os 2 irmãos do pai que está segurando os gêmeos. Bien, en la primera foto tenemos a los hermanos del papá que él está sosteniendo a los gemelos. Hoje o avô já não está mais aqui presente com a gente, ele já faleceu. Bien, el abuelo ya falleció. Então, olha como essa imagem ela é valiosa e poderosa para essas crianças, saber a reação do avô de quando viu eles pela primeira vez. Qué intensa y emocionante que es la foto, un recuerdo para los bebés en un futuro. Mirar como el abuelo los vio por primeira vez. Gente, eu vou encerrar aqui rapidinho, porque tá faltando 1 minutinho, e a gente já volta só para poder finalizar essa live aí com vocês. Falta 1 minutito, vamos a parar un poquito y ya volvemos. 1 minuto para terminar.